Saudações. Nós vamos ter, já estamos a ter, a nossa aula gravada em vídeo, que diz respeito aos aspectos introdutórios da disciplina, como é o caso do conceito da auditoria no geral, o que é a auditoria, em termos gerais, e depois vamos ao mais específico, concretamente a auditoria fiscal tributária, vamos definir. Vamos também falar do modo de funcionamento desta disciplina. Já se ouve falar da contabilidade e se ouve falar da fiscalidade. Portanto, interessa também neste vídeo abordarmos as divergências que se podem destacar entre a contabilidade e a fiscalidade. E porque a fiscalidade e a contabilidade também operam, embora de forma diferente, é preciso também saber que tem um fator comum, que é o sistema fiscal. Portanto, vamos abordar aspectos que têm a ver com o sistema fiscal moçambicano, e porque temos também um trabalho de campo que já deve estar a correr agora, na plataforma, teremos também que dar uma pausa para abordar aqueles temas que têm a ver com o trabalho de campo, exatamente para que estejam preparados, terem condições de resolver. Portanto, é uma avaliação e é preciso munirmos ao estudante, dotarmos de capacidade e conhecimento para poder resolver sem muita dificuldade este trabalho de campo, sem, no entanto, significar que nós vamos dar diretamente as respostas. Muito bem. Para esta aula que nós estamos a ter, é preciso, é muito importante que tenhamos o material de base, tanto a bibliografia, que pode servir de suporte para aprofundar esta aula. Portanto, é aquela que, em primeiro lugar, já deve ser do vosso conhecimento, é o Manual da Auditoria Fiscal Tributária. Portanto, é um manual que é fornecido pela própria instituição e que deve estar disponível para os estudantes. Para além disso, eu recomendaria a leitura do livro de Carlos Batista da Costa. O tema, o título, queria dizer, é Auditoria Financeira, Teoria e Prática. Se me permitirem, não sei se vão conseguir ver, eu vou mostrar. Tenho aqui perto um exemplar. Este livro, tanto é a nona edição 2010, um livro muito interessante, muito claro, que aborda as questões que nós vamos agora desenvolver. O outro livro, também muito recente, é o livro de Bruno José Machado de Almeida. Tanto o título é Manual de Auditoria Financeira, é um livro muito recente e muito claro, facilmente pode-se encontrar na praça, tanto pode-se encontrar nas livrarias, pode-se encontrar em algumas bibliografias, e há muitos outros livros que por agora não posso recomendar. Aliás, já estão lá no próprio manual, vocês podem ver, e outros que se calhar precisaria de muita procura para encontrar, mas basicamente o que nós precisamos é isto, não é? E o manual já traz todo o conteúdo lá, o manual da auditoria, que é o material produzido pela MCE. Então, meus caros, eu acredito que terão lido o suficiente, ou mesmo necessário, sobre o que é a auditoria no geral e, sobretudo, como é que originou. E sobre este ponto,
qual é a origem, estamos a falar do local geográfico da auditoria. Várias obras, vários livros já foram escritos acerca desta matéria, mas que dificilmente os autores convergem em indicar com toda clareza o ponto, o lugar geográfico, o local geográfico, onde terá sido, onde se dá como o lugar onde originou a auditoria. No entanto, alguns livros, tanto o mesmo autor deste livro que eu vos mostrei agora, o Carlos Batista da Costa, o Almeida, tem outro livro este aqui é Bruno Almeida, o Almeida Cavalcante também, apontam a auditoria como tendo sido uma tarefa que já vinha sendo desenvolvida pelos romanos, mas que naquela altura não recebia o nome de auditoria. Apenas era uma atividade desenvolvida por alguém cujo objetivo era ver, controlar através dos registros, através da contagem do ativo, para ver se os registros não tinham lá qualquer erro ou fraude. Portanto, era uma pessoa confiada, não é? Que não era um contabilista, não é? Mas que desenvolvia esta tarefa para exatamente reportar em caso de existência de erros ou fraudes. Então, aponta-se também, tanto por os mesmos autores que eu citei agora, apontam também que a auditoria propriamente dita, ela surge com a Revolução Industrial, tanto na Inglaterra, ou seja, é onde se oficializou. Os romanos reclamam que não, mas antes da Inglaterra chamar isso de auditoria, os romanos já usavam tanto esta prática já era desenvolvida em Roma, embora não tivesse o nome de auditoria. Daí que atribui-se então aos romanos como tendo sido os mentores, os inventores desta profissão. Então, por que eu digo que na Inglaterra é lá onde se aponta que tenha surgido a auditoria? Porque com a Revolução Industrial começa a ser exigido que o balanço, antes de ser apresentado aos sócios, aos acionistas, ao Estado, fosse primeiro examinado, fosse primeiro auditado, não é, por um perito que entendia a matéria, ou seja, que primeiro fosse auditado. Então surge esta figura de auditor, tanto o próprio termo auditor entende-se que surgiu do latim, do audire, e foi sendo rotulado para várias línguas, né? Tanto para o inglês ficou auditing, e para o português ficou auditoria, e assim começa a evoluir a profissão de auditoria por todo o mundo. Começam então a existir escolas, né, que ensinavam a prática da auditoria, começam a existir organismos internacionais que começam a delinear, a ditar as regras, não é? A trazer normas para a prática desta profissão, não é? E destacando-se então, neste caso, a American Institute of Certified Public Accountant, tanto a ICPA, um organismo muito antigo, e depois também surge o IFAC, não é? O equivale a dizer Federação Internacional dos Contabilistas, né? Federação Internacional dos Contabilistas, é um organismo muito antigo e até hoje, atualmente, a Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique tem o privilégio de a ela se filiar. Portanto, foi assim que foi evoluindo a auditoria. A auditoria foi evoluindo no seu conceito, foi também evoluindo quanto aos seus objetivos. A auditoria, tendo em conta que de tudo isso que nós acabamos de falar, tanto
me refiro à evolução da auditoria. O conceito foi mudando em função também do progresso da própria auditoria, ela foi evoluindo. Dizíamos que o objetivo da auditoria, quando ela surge, era simplesmente detectar erros e fraudes, mas com o andar do tempo o objetivo mudou. E por isso que os conceitos anteriores, eu não vou aqui começar a mencionar, a repetir o conceito de cada autor, o que eu vou dizer é que os conceitos anteriores convergiam nas palavras erros e fraudes, ou seja, davam a entender que a auditoria era um processo pelo qual se pretendia detectar erros e fraudes e, por via disso, assegurar a exatidão das demonstrações financeiras, não é? Mas que hoje em dia, com a evolução e a mudança que ocorreu ao nível da profissão, muda o conceito. Tanto os termos erros e fraudes, os termos exatidão, começam a serem evitados com muita força. E hoje em dia, tanto fala-se da credibilidade das demonstrações financeiras, ou seja, que é um processo pelo qual se obtém provas de forma objetiva para garantir a credibilidade das demonstrações financeiras. Mas este conceito também começou a ter uma mudança significativa a partir dos anos 2001, 2002, em que se registra um escândalo financeiro envolvendo uma grande empresa do ramo energético, tanto a Enron. E por via disso, foram tomadas grandes medidas no sentido de devolver a confiança dos investidores, ou seja, a Enron era uma grande empresa que não se esperava que em nenhum momento poderia cair em falência, mas que depois, mais tarde, se descobre que foi tanto um escândalo financeiro, tanto envolvendo a corrupção e por aí práticas desonestas de funcionários, e que também a carreira da profissão dos auditores ficou também com alguma culpa nisso, uma vez que as auditorias não reportavam aquelas situações. Então foi por isso que alguns organismos internacionais que velam sobre as normas de auditoria viram-se obrigados a mudar a sua forma de ver sobre a auditoria. Foi quando então, em 2002, foi publicada a lei Sarbanes-Oxley, ou seja, a lei leva o nome de dois senadores, o Sr. Sarbanes e o Sr. Oxley, cujo objetivo principal era trazer algumas medidas, não é, que pudessem devolver o grau de confiança dos investidores. Ao mesmo tempo, a American Institute of Certified Public Accountants, né, a ICPA, aquela que eu mencionei, também viu-se obrigada a mudar a sua forma de ver a auditoria, a sua forma de expressar o objetivo da auditoria. Foi nesse momento em que o objetivo da auditoria, segundo a ICPA, passou a ser que é de aumentar, ou seja, o objetivo da auditoria é de aumentar o grau de confiança dos utilizadores da informação de caráter econômica e financeira. Portanto, vejam lá que nestes objetivos, nestes conceitos, começa a desaparecer tanto a questão de erros e fraudes, começa a desaparecer o termo exatidão, não é? E ainda justificam os auditores de que nós não podemos garantir a exatidão daquela informação que nós estamos a auditar, uma vez que o processo, acabo agora de introduzir um outro elemento novo agora, de que o processo da auditoria, ou seja, a auditoria é feita por amostra, tanto por amostragem. Sendo assim, não se pode afirmar de maneira nenhuma que as demonstrações financeiras, me refiro ao balanço, a demonstração de resultados, o mapa de origem e aplicação de fundos, ou simplesmente o cash flow, né, são exatos, são corretos, uma vez que
este processo foi conduzido por via de amostras. Então é por isso que não se pode afirmar tanto. Daí surgem também outros termos, já vou aproveitar agora aqui chamar a atenção aqui, despertar a atenção para uns termos que poderão usar no vosso trabalho, né? É que no relatório de auditoria, por exemplo, depois de realizar sua auditoria, o auditor evita dizer que as demonstrações financeiras estão corretas, são exatas, e ele diz: apresentam de forma verdadeira e apropriada a situação econômica e financeira da empresa. Veja, ele diz: apresentam de forma verdadeira e apropriada. É como se estivesse a negar a responsabilidade de dizer que as demonstrações financeiras são corretas, mas não é por esse lado. Ele não nega, não evita e não apresenta nenhuma desculpa nesse sentido. Apenas é o termo que se usa, tendo em conta que o processo de auditoria é feito por via de amostras. Mesmo a auditoria fiscal, né, também ela é desenvolvida por via de amostras. Claro que há situações em que podem ou devem ser auditados 100% dos elementos que são objeto de exame. Então, meus caros, quanto ao objetivo, já é isto que se pode dizer. Tanto o objetivo, no geral, de uma auditoria é de aumentar o grau de confiança dos utilizadores da informação de caráter econômico. Mas quem são esses utilizadores? Em primeiro lugar, se estivermos a falar da auditoria fiscal ou tributária, então estamos a dizer que o primeiro utilizador desta informação é o próprio Estado. Ele é que está interessado em saber se a base que foi calculada para o pagamento dos impostos reflete aquilo que está expresso nos normativos, ou seja, na legislação fiscal. É aquela que, de fato, deveria ser paga. Portanto, este interesse do nosso utilizador, nesse caso, o Estado. Ele pretende saber se o montante que está sendo declarado, de fato, está sendo declarado em conformidade com os normativos fiscais. Em primeiro lugar, me refiro à legislação fiscal. Portanto, se o sujeito passivo, né, ao determinar a matéria coletável, ou seja, declarar os impostos a serem declarados para o Estado, foi honesto, não é? Foi razoável e reflete, de fato, aquilo que está estabelecido, tanto por lei. Então, os outros utilizadores do mundo geral, tanto podem ser os investidores, não é? Podem ser os financiadores, podem ser os credores, claro, podem ser os fornecedores também, não é? E todos aqueles que estão relacionados na cadeia de valor de uma certa relação econômica. Então, são esses que nós chamamos de utilizadores do produto final daquilo que é o trabalho de auditoria. Portanto, é isto que se pode dizer em relação ao objetivo da auditoria no geral e da auditoria especificamente dita, né, auditoria fiscal. E de forma específica, né, dizer que a auditoria fiscal tem como objetivo minimizar tanto a diferença que existe entre o imposto que é declarado pelos contribuintes, né, e o imposto que é normalmente definido por lei. Ou seja, aquele imposto que o sujeito passivo, o contribuinte, declara e aquele imposto que efetivamente, de acordo com a lei, deveria ser calculado, determinado e apresentado. Portanto, aqui o objetivo é de diminuir esta diferença, dito com outras palavras, de forma mais concreta, que é para o objetivo é desencorajar as práticas de fuga ao fisco, as práticas de evasão fiscal, tanto é isso que se diz, né, evasão fiscal, por aí em diante.
Portanto, se pretende maximizar o imposto cobrado. Normalmente, quando se fala sobre questões de auditoria, é muito importante também vermos as outras áreas relacionadas, as outras áreas afins. Me refiro à relação que existe entre a contabilidade e a auditoria e a relação que existe entre a contabilidade e a fiscalidade. Né? Então, numa primeira fase, nós podemos ver que, primeiro, a contabilidade ela vai registrar, primeiro vai classificar aquilo que são os fatos, né? Tanto há uma operação que ocorreu, a contabilidade vai classificar, a contabilidade vai registrar, vai resumir até apresentar aqueles que são a situação econômica e financeira da entidade através da elaboração do balanço, demonstração de resultados e outros mapas de caráter econômico, financeiro e monetário. Né? E depois daí vem a auditoria para verificar a forma como esta informação foi apresentada, se ela, né, está apresentada de acordo com os normativos em vigor. Tanto me refiro dos princípios de contabilidade, me refiro em relação às normas de contabilidade e de relato financeiro e outros dispositivos legais estabelecidos. Né? Portanto, esta aqui é a relação que existe entre a contabilidade e a auditoria. E agora, a contabilidade também ela tem a sua relação com a fiscalidade. É que a fiscalidade precisa que seja preparada a informação de caráter econômico e financeira para poder verificar as questões relacionadas com a matéria coletada, os impostos, aquilo que vai para o Estado. Então, é aqui onde também encontramos uma divergência em termos de metodologia. Né? Veja lá que a contabilidade, ela prepara as demonstrações financeiras, claro, respeitando as normas de contabilidade e relato financeiro, né? E para o caso da determinação do rendimento, que é este aqui o que nos interessa, né, para a fiscalidade, para a determinação do rendimento, a contabilidade se faz valer, ou seja, faz o uso do princípio de balanceamento. O que é que diz este princípio contabilístico? Diz que devem ser balanceados os proveitos, os ganhos, os gastos e perdas, não é? Os rendimentos e ganhos, não é? Devem ser balanceados para determinar o rendimento do exercício. E este rendimento que vai ser tributado, é este rendimento que interessa à fiscalidade, é este rendimento que vai ser auditado pela autoridade fiscal e tributária para perceber se esta determinação não lesa o Estado ou não. Então, por que eu digo aqui, observemos que há divergência aqui? Porque já para a determinação deste mesmo rendimento, que a contabilidade determinou, colocando de um lado os gastos e perdas, não é? E por outro lado os rendimentos e ganhos, para saber qual é o resultado do rendimento, não é? Este mesmo rendimento é questionado pela fiscalidade. Mas lá que a fiscalidade aparece apenas considerando gastos, apenas considerando perdas, aquilo que a legislação fiscal só entende que é só isto que se pode considerar gastos e perdas. Portanto, a contabilidade pode, a título de exemplo, determinar um rendimento de 10 milhões, mas a fiscalidade pode dizer não. Isto que diminuiu o rendimento, este gasto, não é fiscalmente aceito. Portanto, não é um gasto. Esta perda aqui não é uma perda fiscalmente aceita. Ou seja, que esta perda não está considerada como perda por lei. O que é que vai acontecer? Se não é perda, então estamos a dizer que é adicionado aos rendimentos. Ou seja, os rendimentos sobem. E ao subir os rendimentos, a tributação também
sobre, ou seja, quanto maior for o rendimento, também serão maiores os impostos a serem pagos. Então, esta aqui uma espécie de divergência, uma espécie de contradição que existe entre a fiscalidade e a contabilidade. Não porque a contabilidade determina de forma errada, não, porque há princípios contabilísticos que ela obedece, há normas de contabilidade que ela obedece, mas também que a fiscalidade tem a legislação fiscal que determina quais são aquilo que são os rendimentos, os gastos, quais são aqueles que devem ser considerados como tal e por isso devem ser deduzidos dos ganhos, né? Tanto esta que é a divergência, mas que sem que em nenhuma destas partes esteja a agir de má fé. Aliás, e este aqui é o mesmo propósito da auditoria fiscal e tributária, para verificar se esta determinação do resultado, esta determinação do rendimento, não foi determinado à margem de critérios, à margem de algumas práticas que depois podem lesar ao Estado e, por via disso, diminuir a receita, que os impostos são a base pela qual são aplicados, são colocados em prática aquilo que são os planos e programas do governo. Então, é por isso que a fiscalidade tem que exercer o seu papel e a auditoria fiscal e tributária também tem que exercer um papel para desencorajar aquelas práticas de fuga ao fisco, como nós já vinhamos dizendo no objetivo da auditoria fiscal e tributária. Moçambicano, portanto, um conjunto de regras, um conjunto de instrumentos pelo qual o Estado realiza a sua atividade no âmbito da fiscalidade. Portanto, a partir de 2002 em diante, ocorre a reforma em vários setores do Estado, tanto a administração pública no seu conjunto começa a ter uma reforma, começa ali, em primeiro lugar, a serem constituídas várias unidades de reforma no setor público, e estas unidades de setor público, unidades de reforma do setor público, foram se especializando, e daí que, para a parte do sistema fiscal moçambicano, também foi feito um trabalho que culminou com o abandono do antigo sistema fiscal moçambicano, que foi uma herança do colonizador. Portanto, a partir de 2002 começa uma nova prática moderna, quase adotada por diversos países por ali fora. Então, o nosso sistema, ou seja, o sistema fiscal moçambicano, passou a ter três componentes, né? Quer dizer, três tipos de tributo de forma separada, ou seja, aqueles tributos que provêm dos rendimentos, os tributos que provêm pelo consumo, também aquilo que é o patrimônio, tanto a tributação do patrimônio. Portanto, é isto que constitui o sistema fiscal moçambicano, traduzido, né, ou seja, viabilizado através de vários tipos de impostos. Portanto, como é o caso, a título de exemplo, né, o imposto sobre o patrimônio, né, por exemplo, o imposto predial, né, o imposto municipal, o CISA, por ali em diante, a contribuição autárquica, por ali em diante, o imposto do próprio rendimento, o IRPS, que todos sabemos muito bem falar do IRPS, o IRPC, né, o imposto sobre rendimentos de pessoas singulares, o imposto sobre rendimentos de pessoas coletivas, né, e depois o imposto sobre a despesa, o consumo, que incide fundamentalmente nós já, seja este imposto, a maior parte de nós já conhecemos, que é o IVA. Sempre que você vai comprar, portanto, acaba suportando
o IVA, né? E também se você vai vender, acaba também liquidando o IVA, portanto você cobra um imposto, depois deverá fazer a confrontação, portanto o imposto é suportado na compra, o imposto liquidado na venda, e depois então fazer o apuramento do IVA a ser pago ao Estado. Muito bem. Então, quem são os intervenientes deste processo de cobrança de imposto? Eu prefiro dizer quais são os intervenientes do sistema financeiro. Já falamos dos impostos, mas eu preciso saber, então, quem são os atores, né? Portanto, nós vemos que intervém o sujeito passivo, que é aquela pessoa obrigada a pagar uma certa quantia, né, por um ato, por uma operação, por uma transação, e temos o sujeito ativo, o sujeito ativo, que é este que então é o beneficiário, no final das contas, do imposto. E, para além do sujeito ativo e do sujeito passivo, também existem os instrumentos que regulam tanto a prática de cada um, tanto é a legislação fiscal, tanto aqueles impostos que nós acabamos de mencionar, eles estão cobertos, têm como suporte, né, têm como instrumento de suporte, instrumento legal, a legislação fiscal. Tanto é esta que determina a quantia, a modalidade a ser paga por cada transação. Portanto, daí que cada um destes impostos está associado a uma lei, tanto que determina quem é o sujeito passivo em cada determinada situação, tanto a incidência, ou seja, sobre que matéria incide esta lei, e a taxa, ou seja, a percentagem que se pode aplicar para a determinação do valor absoluto a ser pago. Portanto, depois também existem situações em que não se cobram os impostos. Portanto, a própria lei determina quais são as situações em que não se deve cobrar o imposto. Nós estamos a falar, nesse caso, de isenções. Também fazem parte do processo de tributação. Ainda neste processo de isenção, portanto, já foram estabelecidos acordos que evitam a dupla tributação. Portanto, nosso país, Moçambique, prevê a não tributação de operações ou atividades que já foram tributadas num país, né? Por exemplo, é o caso, a título de exemplo, é Portugal. Portanto, Portugal tem acordo de dupla tributação com Moçambique, significa o cidadão que é moçambicano ou português, ele pode adquirir produtos, bens e serviços em Portugal e não são tributados em Portugal e são tributados no ponto de destino. Portanto, também são estabelecidos mecanismos, não é, que evitam esta dupla tributação. A própria lei determina em que circunstâncias, em que condições, ou seja, quais são as modalidades de operacionalização destes acordos de dupla tributação. Portanto, são alguns dos benefícios que também a própria legislação fiscal traz. Portanto, o legislador já prevê ali situações não só de estar sempre a tributar, também há benefícios, como já falámos anteriormente também, da existência de isenções, não é? Portanto, a título de exemplo sobre países com os quais Moçambique tem acordos de dupla tributação, falávamos de Moçambique, mas também tem outros, né? Estou a ler aqui agora, estou a ver no vosso manual, no nosso manual. Então, para além de Portugal, tem África do Sul, tem Emirados Árabes Unidos, tem Macau, tem Índia, Botsuana, Itália, Vietnã,
e as Maurícias. Portanto, são países que têm acordos de dupla tributação com o nosso país. Portanto, sobre esta temática de legislação, sistema fiscal moçambicano, eu gostaria de dar uma pausa aqui para então introduzirmos um novo tema que nós já tínhamos mencionado. Bom, interessa-me falar sobre um tema que deverá ter sido tomado em conta na realização do trabalho de campo. Portanto, me refiro a procedimentos de auditoria. E eu gostaria que prestassem atenção, porque é na base deste tema também, então, este e outro, que poderão resolver o trabalho de campo. Portanto, nós estamos agora a falar sobre procedimentos de auditoria fiscal, ou seja, técnicas que o auditor deve usar para poder colher aquilo que são evidências de auditoria e, por via disso, expressar a sua opinião. Tanto para a obtenção de evidências ou provas dos fatos, existem técnicas que nós chamamos de procedimentos, são técnicas. Uma destas é a aplicação de testes de observância, tanto com o objetivo de obter uma segurança razoável de que os procedimentos contabilísticos das medidas de controle interno estão a ser seguidas em conformidade com aquilo que foi estabelecido. Portanto, são técnicas que são orientadas para a verificação, em primeiro lugar, da existência de medidas de controle interno, da existência de procedimentos contabilísticos e que, se estes procedimentos contabilísticos e essas medidas de controle interno estão sendo implementados, estão sendo seguidos da forma como foi desenhado. E depois temos testes substantivos, portanto, aquilo que são aqueles testes que visam sobre o correto processamento contabilístico, a verificação do suporte documental, dos saldos e das operações. Então, testes visam tanto obter este tipo de provas, suporte documental das operações e por aí em diante. E a revisão analítica, a aplicação de técnicas de revisão analítica que envolve, sobretudo, a experiência profissional do auditor, portanto, a própria capacidade de análise é colocada em prática, portanto, obtenção de provas. Os analíticos devem ter condições, ou seja, capacidade de detectar aquelas transações que se manifestam, ou seja, que se verificam por superavaliação ou então subavaliação, ou seja, transações contabilizadas de forma indevida a mais ou então de forma indevida a menos. Portanto, o auditor tem que ter a capacidade de detectar estas situações. Uma forma de detectar isto é aplicando também um outro procedimento que é mencionado no vosso trabalho do campo, que é o pedido de confirmação. Portanto, é preciso cruzar a informação, ou seja, solicitar declarações de forma imparcial, ou seja, informação em forma de declaração imparcial por via escrita. Isso chama-se pedido de confirmação. E este processo, ou seja, escrever uma carta com autorização do sujeito passivo, dirigido a um outro indivíduo, chama-se circularizar, que é uma carta formal e imparcial dirigida a terceiros para pedir a confirmação do montante registrado nos livros de terceiros. E este pedido, esta carta,
pode ser feita de duas formas. Uma chama-se positiva branca, tanto a positiva branca é uma carta formal e imparcial que é dirigida a terceiros, solicitando que se confirme o valor de uma transação. Tanto não se colocam valores, e por isso ela chama-se branca, porque não são colocados valores a serem confirmados. E chama-se positiva porque, seja qual for a situação, concordando ou não concordando, não é? Aquela pessoa, entidade circularizada, ou seja, a entidade a qual se enviou a carta, deve responder. Portanto, por isso chama-se positiva, porque seja negativa a resposta ou positiva, ou concorde ou não concorde, deve responder. Chama-se branca, porque nela não aparecem valores. Por exemplo, pode-se solicitar a um fornecedor, ou seja, a um comprador, que informe qual é o montante da mercadoria que comprou com o sujeito passivo A. Vamos supor que o sujeito passivo A disse vendeu 200 mil. Então, se a entidade B, a quem nós estamos a solicitar que confirme a transação, se comprou por 250 mil, vai confirmar que aquela compra foi de 250 mil e não 200 mil. Então, quando se coloca o valor que a venda que se fez segundo o registro aqui é de 200 mil, estamos a falar de uma carta de confirmação positiva preta, porque são colocados valores. Continuação deste tema, para melhor compreensão, eu sugiro que leiam o livro que já tinha recomendado. Volto a repetir, tanto de Bruno José Machado de Almeida. Tem aqui modelos de confirmação, modelos de cartas de confirmação. Portanto, o título, volto a dizer, é Auditoria Financeira, não é? De Bruno José Machado de Almeida. Quem não encontrar este livro também pode ler este, Carlos Batista da Costa, 9ª edição 2010. Portanto, o título é Auditoria Financeira, Teoria e Prática. Também podem encontrar aqui modelos de cartas de confirmação. Portanto, todo o procedimento que tem a ver com o período de confirmação, vocês poderão ver aqui. Portanto, notem que estes períodos de confirmação têm como objetivo a obtenção de declarações formais e imparciais de terceiros, portanto, para servir de prova de existência de situações que colocam a situação de forma desfavorável. Portanto, estamos a dizer que evidenciam a existência de superavaliação ou subavaliação havendo desse jeito. Portanto, e esta prova é compilada em dispositivos próprios chamado papel de trabalho. Portanto, a resposta obtida constitui um papel de trabalho. Vejam lá que o papel de trabalho são todos os documentos obtidos pelo auditor na realização do seu trabalho, quer por aplicação de técnicas de auditoria ou procedimentos de auditoria, tanto que tem a ver com cálculos, revisão, por ali em diante, ou então mesmo, para este caso concreto, fornecidos, tanto a documentos fornecidos ao auditor. Portanto, isto constitui papel de trabalho. Existem também aqueles papéis de trabalho que se materializam através de dispositivos gravados. Portanto, pode-se gravar uma situação, gravar uma prestação de serviços, gravar a existência de uma situação, tanto também serve de
prova e é chamado papel de trabalho. Ou seja, existem papel de trabalho não propriamente dito como papel, mas que são materiais audiovisuais que constituem prova. Isto também chama-se papel de trabalho. Podemos também desenhar num computador um mapa, por via de Excel ou outro dispositivo, outro software, que possa recolher evidências sobre o trabalho de auditoria realizado. Também constitui papel de trabalho. Vejam lá que no vosso trabalho de campo, pede-se que elabore um papel de trabalho. Ali o estudante é livre de desenhar um mapa, um modelo, desde que esse modelo permita recolher provas, recolher informações que permitam chegar a uma conclusão. Portanto, é um modelo que o estudante pode considerar, um modelo que o estudante livremente pode desenhar, desde que possa demonstrar aquilo que está sendo solicitado. Portanto, todas as evidências obtidas, elas devem ser recolhidas em papéis de trabalho. Portanto, aquele conjunto de evidências que o auditor reúne, que depois vão servir como suporte à opinião do auditor, tendo em conta que a opinião do auditor sempre deve ter um suporte, que são as evidências, então são denominadas prova de auditoria e que ficam evidenciadas em papéis de trabalho. E agora, eu gostaria de falar um bocadinho mais sobre o trabalho de campo. Vejam lá que no vosso trabalho de campo vocês são solicitados no final, de apresentar um relatório sobre a auditoria realizada. Portanto, as auditorias terminam com a expressão das principais conclusões do trabalho efetuado, e essas conclusões são expressas mediante a elaboração de um relatório de auditoria. E os relatórios de auditoria, eles seguem um padrão, seguem uma norma, seguem um modelo. Portanto, vocês poderão ver diferentes tipos de relatórios de auditoria de acordo com cada tipo de opinião. Portanto, estamos a falar de opinião de um relatório de auditoria com uma opinião sem reservas, mas com ênfase. Portanto, vocês podem ver isso nestes livros que eu apresentei, e outros livros mais também. Portanto, podem também ver um relatório com uma opinião adversa, também podem ver um relatório com uma opinião por limitação de âmbito, ou então podem ver também um modelo de um relatório onde o auditor diz que não é possível expressar uma opinião. Portanto, vocês precisam de ter contato com estes tipos de relatórios para poder então resolver sem nenhum problema o vosso trabalho de campo. Então, nós já falamos de classes da evidência, ou seja, já classificamos a evidência, mas é preciso também lembrar que estas evidências, elas devem reunir determinados requisitos, ou seja, devem cumprir com determinadas características para que elas sejam efetivamente consideradas evidências. Portanto, uma das características ou requisitos é a suficiência. A evidência deve ser, em termos de quantidade, deve ser suficiente para que ela possa ser considerada evidência. Ou seja, que é o grau de satisfatoriedade em termos de quantidade, ou seja, que ela deve ser significativa. Portanto, não basta que um caso ocorra de forma isolada, tanto para que se considere evidência, ou seja, um fato ocasional que não se repete no outro tipo de transações, para que então nós consideremos que é preciso que seja de fato evidência, ou seja, que seja suficiente. Portanto, outra característica
é a pertinência, tanto é o grau basicamente de razoabilidade, ou seja, deve ser importante. O auditor deve se perguntar se essa evidência é importante, é pertinente, tanto permite a obtenção de conclusões a partir desta evidência ou não. Tanto ela deve ser pertinente, ela deve ser importante para conduzir a uma determinada conclusão. Outra característica ou requisito é a fidedignidade. Portanto, refere-se à confiança, refere-se ao grau da veracidade da evidência. Portanto, se diz que uma evidência é menos fidedigna ou mais fidedigna, mas que isto depende tanto da forma de como se obtém esta evidência. Aquelas evidências primárias, tanto obtidas a partir de conclusões, ou seja, de verificações próprias do auditor, diretamente, elas são mais fidedignas. Agora, aquelas evidências que dependem de outras fontes, ainda que precisam de mais informações para poder verificar se de fato a evidência é fidedigna, elas são menos fidedignas. Ou seja, o que aqui está a dizer é que uma evidência pode ser mais fidedigna ou menos fidedigna, dependendo de como ela foi obtida, dependendo da fonte de obtenção desta evidência. Portanto, são estas três características, né? Estamos a falar da suficiência, estamos a falar da pertinência, estamos a falar da fidedignidade. Portanto, três características que a evidência ou prova deve reunir para que efetivamente seja considerada suporte da opinião do auditor. Lembrando sempre que nenhuma opinião deve ser emitida, deve ser expressa por um auditor sem que ela tenha uma prova que serve de suporte dessa mesma opinião. E por isso que a auditoria se assenta sobre a base das provas, ou seja, ela serve-se das provas para poder expressar as suas conclusões em forma de opinião. Portanto, já vimos as classes de evidências e já vimos as características ou então os requisitos que devem reunir evidências, e agora vamos partir para um outro tema não menos importante, que é, portanto, o tema referente a procedimentos e técnicas de auditoria. É quando o auditado não consegue apresentar a relação nominal dos seus clientes e a relação nominal dos seus fornecedores para efeitos de confrontação da informação ou simplesmente para efeitos de períodos de confirmação. Portanto, é uma forma muito clara de que poderá haver uma situação de fraude que está sendo ocultada. Nesse caso, quando deverão ser desencadeados procedimentos adequados para a obtenção de informações que possam, portanto, servir de evidências para a auditoria. Portanto, para a nossa aula para hoje, eu sugiro que terminemos por aqui com algumas recomendações que eu vou deixar, tanto sobretudo naquilo que tem a ver com o trabalho de campo que os planos estão a realizar. Portanto, vocês podem entrar em contato com o centro da plataforma para qualquer situação e também consultar o material que foi indicado nas orientações do trabalho a ser realizado, e mesmo esta aula também poderá servir para esclarecimento de algumas situações que se calhar poderão ter constituído de dúvidas na altura da realização do trabalho. Portanto, a disciplina é muito clara, tem relações com outras disciplinas, como falávamos anteriormente, a contabilidade geral, né?
tem relação com a fiscalidade e tem relação também com as outras áreas de direito, portanto, direito fiscal, direito comercial, por aí em diante. Portanto, é uma disciplina muito interessante e que é preciso também ter em conta, tanto a estas outras áreas do saber. Portanto, me despeço e deixando aqui a minha disponibilidade para entrar em contato na plataforma sempre que houver necessidades. Obrigado e saudações.